Esta é a Zona Franca do 24 Horas e de João Torres, Carlos Eduardo Reis e Patrícia Carvalho, num programa que será totalmente dedicado à segunda volta das eleições presidenciais e à liderança da direita em Portugal. António José Seguro e André Ventura passaram à segunda volta, mas os olhos têm estado postos em Luís Montenegro por ter apostado na candidatura de Marques Mendes, que ficou em quinto lugar. Poderá André Ventura, na versão candidato presidencial, ter mais votos que a AD nas legislativas? E Seguro tem mesmo garantida a vitória na segunda volta? Estes últimos dias foram bastante intensos. Carlos, começo por si. O PSD tem muito que pensar, refletir a partir destes resultados das presidenciais e da aposta em Marques Mendes? Olá a todos, olá João, Patrícia de volta, o Rui também. Tem naturalmente que refletir, não é um resultado a que estejamos habituados e é o pior resultado em eleições que tivemos desde a nossa fundação e, portanto, não foi uma escolha que correu bem. Eu não gosto de estar a fazer análises depois em relação a pessoas depois destes acontecimentos, mas já o tinha feito no último Congresso e o PSD tinha várias alternativas para candidatar a esta eleição e, ao apostar em Luís Marques Mendes, apostou provavelmente no candidato que menos alargava o nosso campo de recolha de voto, digamos assim. Mas isso agora também não interessa nada, porque temos que refletir sobre os resultados e as implicações que isso tem para a governação. Perguntou-me pelo PST, é por isso que eu estou a levar isto para a governação. Para a governação do dia-a-dia, para o trabalho no Parlamento, a relação entre o Governo e a Assembleia da República, e perceber aquilo que se vai passar na segunda volta, sem nos demitirmos de ter aí também uma opinião, independentemente de podermos discutir aquilo que foi a posição do Primeiro-Ministro e Presidente do PST depois dos resultados saírem, que foi uma posição mais tática, mas que acho que preserva algum diálogo com um dos partidos que tem uma grande representação parlamentar, mas que, na balança, e é esta ponderação que é importante, deixa de lado outros princípios e valores que eu acho que, sobretudo nesta altura, são importantes conservar. E, portanto, é isso que o PST deve refletir neste momento, sobre a escolha do candidato em face dos resultados. Não vamos agora fulanizar. O Dr. Luís Marques Mendes fez a sua campanha, assumiu os resultados. O PSD tem que perceber que tipo de escolhas fez e para onde fugiu o nosso eleitorado, pelo menos aquele que elegeu a maioria dos deputados e a AD, e depois concentrar-se na governação e nos estilhaços que este resultado tem na forma como na estabilidade do governo. Aliás, o Rui disse, acabou a sua introdução aludindo a isto, não é? Qual vai ser a relação entre o resultado que André Ventura terá e aquilo que fará no Parlamento na relação com o Governo. Mas, para terminar, há aqui um ponto que para mim é muito importante. Saudar a vitória de António José Seguro, que teve um resultado muito interessante, conseguindo congregar quase toda a esquerda e potenciando a sua segunda volta numa intervenção de vitória, digamos assim, preparando já a segunda volta, muito aberta também para o campo da social-democracia, socialismo democrático, daqueles que, sendo do PST, também já votaram nele, isso notou-se, os votos não aparecem de lado nenhum, e registar que André Ventura, embora muito, muito contente e excitado por ir à segunda volta, e tem razões para isso, não é propriamente um resultado que não tenha acontecido antes, porque André Ventura teve menos votos do que teve
nas últimas legislativas e, portanto, vamos... mas essa é uma conversa que vem mais à frente, não é? Da liderança da direita. João, de forma resumida, isto também é o desempenho de Seguro também é uma vitória para o PS, uma espécie de balão de oxigênio? Olá a todos, antes de mais, o Partido Socialista, naturalmente, está satisfeito com o resultado que foi alcançado por António José Seguro na primeira volta das eleições presidenciais. Mas, em minha opinião, esse resultado deve-se a António José Seguro, que, recorde-se, avançou para esta candidatura pelo próprio pé, ainda antes de ter garantido o apoio do Partido Socialista. Não é que não tenha sido igual, por exemplo, em 1996, com Jorge Sampaio. São circunstâncias até bastante equivalentes desse ponto de vista. Mas tomou esse passo por sua iniciativa, teve o apoio do Partido Socialista, que o deu quando entendeu que o deveria fazer, portanto, depois das eleições autárquicas, foi sempre esse o calendário do Partido Socialista, mas esta vitória não é uma vitória do PS, é uma vitória de António José Seguro. No Partido Socialista estamos muito satisfeitos pelo facto de o candidato que apoiamos oficialmente, e para além de oficialmente, na prática, isto é, materialmente, com o envolvimento de dirigentes, de militantes, no terreno, na campanha, e de muitos simpatizantes também, como não poderia deixar de ser, e eleitores habituais do PS, este resultado é também positivo para o universo do Partido Socialista. Mas o vitorioso, na primeira volta das eleições, é, sem dúvida, António José Seguro. E nós, no Partido Socialista, sabemos separar as águas. E, portanto, nós não vamos colar a nós um bom resultado de António José Seguro porque percebemos que as eleições têm uma natureza diferente. Uma coisa é uma eleição presidencial, outra é uma eleição para a composição da Assembleia da República e que depois dará origem, ou que dá origem tipicamente a governos através deste suporte justamente no Parlamento. Aquilo que me parece que aconteceu foi que nas últimas eleições legislativas, algo de muito negativo, na minha opinião, aconteceu, que saltou uma certa etapa. Porque o Chega ficou à frente do Partido Socialista, e eu, naturalmente, respeito o resultado em termos de mandatos para a Assembleia da República, porque em número de votos o PS até foi o segundo partido mais votado, mas em número de mandatos o Chega passou à frente do Partido Socialista. Eu não encaro, nem nunca encarei isso como uma inevitabilidade, mas de facto aconteceu, e eu espero que essa circunstância se reverta numas próximas eleições legislativas. Mas houve uma certa direita, não apenas no campo do Chega, como também de Iniciativa Liberal e também do PSD, que celebrou o facto de o Partido Socialista ter ficado na terceira posição. E muitas das pessoas que manifestaram em surdina, ou até mais audivelmente, porque as houve, um certo regozijo por esse feito, esqueceram-se que o primeiro grande objetivo de André Ventura não é ficar à frente do Partido Socialista. O primeiro grande objetivo do Chega e de André Ventura, na minha opinião, é liderar o espaço da direita. E portanto, essa leitura é uma leitura com natureza mais político-partidária que podemos fazer a partir das eleições presidenciais, apesar de serem eleições de natureza diversa. E, portanto, o que agora percebemos é que há uma grande preocupação no campo da direita democrática, sobre a liderança da direita, que já agora também é partilhada por mim. Porque eu não desejo que André Ventura seja o protagonista da direita no nosso país. E, portanto, desejo, isso sim, que o PSD, a Iniciativa Liberal, outras forças político-partidárias daquilo que eu posso designar, sem querer excluir, mas para simplificar a linguagem, da direita democrática, verdadeiramente tradicional e democrática. Mas porquê é que o Chega não é direita democrática, João? Desculpa lá. Eu não considero. O que é que há de antidemocrático no Chega? Eu não considero que um líder de um partido, que é candidato presidencial e que diz serem necessários
3 Salazares. João, ainda ficaste nos 3 Salazares? Não fiquei. Passa à Quem frente, ficou nos amigo. 3 Salazares... Quem ficou nos 3 Salazares foi quem proferiu essa afirmação e, aparentemente, não se arrependeu de ter Sabes proferido. perfeitamente que é uma Mas eu força, posso uma também. força de expressão. Bom, no Chega é tudo uma força de expressão. Sabes porquê? Porque o tudo uma Chega força é de um partido expressão. do povo, que conhece o povo, fala para o povo, fala com o povo, e é normal que, de alguma forma, adquira expressões que o povo Mas utiliza. para mim- E esta é uma expressão que Pô, mas vais para- dizer que mas- nunca mas ouviste para mim- ninguém, mas nenhum para idoso, mim- nenhuma idosa dizer Mas isto para faz falta um mim- Salazar. Mas para mim, um partido político não é só uma caixa de reverberação daquilo que, alegadamente, o povo diz. Felizmente, eu acredito que há muito mais pessoas em Portugal que rejeitam essa ideia dos 3 Salazares do que pessoas a defender aquilo que André Ventura Mas disse a esse é esse o vosso respeito. problema. Não, é Vocês que nós não tornaram-se somos uma partidos caixa de elite. reverberação. Vocês tornaram-se Nós não somos partidos partidos que de não querem elite. saber Nós do povo somos comum, do partidos cidadão comum. que têm coluna Esse é o vertebral. problema. Se calhar introduzia Como aqui, somos, Rui, só para terminar, como somos partidos, PS pelo menos, que têm coluna vertebral, temos princípios e valores. Coluna E vertebral? não os vendemos, e Coluna não os vertebral do vendemos, PS. nem os transacionamos em função Ai, de tá bem, circunstancialismos. Ok? És muito E essa é que é uma engraçado. grande diferença Coluna entre o Partido vertebral. Socialista Coluna e o vertebral. Chega. Claro que Mas só sim. mesmo para concluir, mesmo eu sei que estou a falar um pouco mais do que devia, Na altura de mas, Geringonça mas tiveram para, uma- mas coluna para, vertebral. É mas coluna para vertebral. ser absolutamente claro sobre isto, preocupa-me e lamento que esteja em discussão, ou potencialmente em discussão, a liderança da direita Isso no não nosso está em país. discussão, João. Isso não está em discussão. Está em discussão. Não, Isso- não está em discussão. Está Acho que em aqui- discussão pública mas aqui agora, abundante. Rui, eu tenho que intervir porque é assim. O João e bem fez a distinção entre a candidatura de António José Seguro e o apoio do Partido Socialista. E identificou como E um grande ameaça ao PSD. Não, Chega. o atual Primeiro-Ministro não participou nesta eleição. Portanto, nós não podemos confundir... Participaram os Não, ministros, da divisão, participou ele da também. divisão... Não participou nele, não era candidato. Participou na eleição apoiando um candidato, Foi não é? falar às Ora, tantas A vezes. liderança da direita não Peço se... imensa Vamos lá desculpa. ver. Desculpem. Se há algo que marca Vamos a a- estratégia do Dr. Luís Marques Mendes Isso- nos isso- últimos 15 dias, ou 10 dias, Isso tens toda a razão. E eu acho que na foi minha uma primeira colagem intervenção... total ao Eu acho- governo. Oh, João, eu acho Com que na a minha- intervenção que eu já aqui mencionei Eu do acho secretário de geral vários do PSD, ministros, de membros do governo. de vários Luís ministros. Montenegro participou em pelo menos 2 comícios. Absolutamente. Houve Mas uma eu acho que colagem isso, total. eu acho que isso, na minha primeira intervenção, até ficou claro que havia outra forma de fazer esta campanha. Outra coisa é pôr-se em causa a liderança da direita Mas em ele- Portugal, não é? Não tendo... transportando os resultados de uma eleição presidencial em que a direita se dividiu, a total do centro democrático, como diz, se dividiu toda, não é? E, portanto, não me parece que a discussão neste momento, eu falava no programa anterior, vocês não estavam, da hegemonia do nosso campo político em Portugal, e é verdade, governamos o país, as regiões autónomas, a maioria Ninguém discute das isso. câmaras municipais, e tínhamos até há pouco tempo, ainda temos, um Presidente da República do nosso campo político, ainda que apoiado também por muitos socialistas. E uma eleição presidencial não pode, em que o suposto novo líder da direita tem menos votos que na anterior, em que participou, que degenere nesta conversa da nova liderança da direita. Não estás a ser totalmente Carlos. honesto quando dizes isso, Carlos, porque Carlos, só antes de o André se calhar- Ventura, deixa-me só Muito dizer bem, isto, estou a ser teve honesto. menos votos Posso estar errado, o não, resto estou a comparativamente às legislativas, mas houve muito menos votantes nas presidenciais comparativamente às legislativas. Então, se formos para essa conversa, Então, vocês não são o segundo. tanto que a o bipartidarismo ainda percentagem... existe, Não, porque o PS desculpa, tem a muitas percentagem aumentou. Nós tivemos 22,4 nas legislativas e agora temos 23,5, mesmo Oh, Patrícia, com menos votos. por Porquê? esse- Porque há um universo menor também. Com essa tua ideia, o Rui Rio era primeiro-ministro, tinha tido mais votos que o Montenegro, não porque teve a primeira eleição. Só mesmo para um aspecto que acho importante, Carlos, para esclarecer esta nossa dialética. Eu não estou a dizer que estou satisfeito com o facto desta discussão eu sei existir. eu sei que não estás. Eu Ok? sei que não estás. Eu Eu não acho estou. que ela não assenta num... Sim, mas é que o problema é que não somos nós a definir isso. Esses termos da discussão Não, olha, são os termos da discussão pública. Pública, da que está- imprensa, do que está comentariado hoje. também, que E anda a não é só levar do comentariado isto e de muitas pessoas no país. Sim, sim. Porque a questão que se coloca agora é saber, de facto, liderança como o da Rui, direita. aliás, mencionou na Faz-se sua, com o maior partido na sua, português. interrogação inicial, quando nos lançou este tema para debate, Até porque ele está ligado ao segundo tema. não vamos distinguir eleições, mas André Ventura não é apenas um candidato presidencial, é líder de um partido. Absolutamente. Por isso E, é que eu portanto, falei no se André Parlamento, na primeira Ventura, intervenção. se André Ventura tem na segunda volta um resultado superior ao que teve à AD, Temos um problema.
E é desse problema que estamos ainda de forma antecipatória. Mas esse é um sobre problema. esse Esse é um que estamos problema. a debater. Não é? Esse é um problema que Luís Montenegro já viu. Não deve existir uma negação dessa discussão, mas infelizmente não há, estamos perante ela. João, mas não há negação nenhuma. Mas daí a passar em ter esse problema para a nova lirança da direita em Portugal, acho que é preciso... Esta discussão está a Isto é ser sinal deliciosa. que a primeira volta foi realmente quase um terremoto. tsunami. Que quase que havia indícios de que poderia acontecer, mas que realmente os dias a seguir voltaram a colocar André Ventura, não é? E o Chega no centro do debate. Isto de liderar a direita, em termos práticos, é o quê? O que é que poderá acontecer a seguir à segunda volta? Bom, eu estou confiante que na segunda volta o André Ventura vai aumentar o número de votos e a percentagem também, aproximando-nos bastante daquilo que foi a votação na AD nas legislativas. Vai ser um problema. O vosso objetivo não como é diz aqui, ser... Não, eu não disse que era um objetivo. Ser Presidente da República, é de facto Não, vamos tocar lá ali ver. na AD. Nós estávamos a falar aqui na comparação das eleições. E não creio que na segunda volta nos ficaremos pelos 23,5%. É isso que eu estou a dizer. Sim, sim. E que é bastante plausível, num cenário em que não ganhemos, é bastante plausível que a votação aumente exponencialmente também. Vocês lembram-se, quando tivemos aqui os três, em que eu mostrei preocupação, a última vez falamos de presidencial, sobre as repercussões de um resultado do André Ventura em relação às legislativas, não é? Portanto, é isto que a Patrícia está. Ou seja, havia pessoas que pela primeira vez vão votar a André Ventura. Eu acho que vai haver muita gente São que obrigados, pela primeira... Não são obrigados, podem simplesmente não ir votar, quer dizer... Mas quem não quer votar no Partido Socialista, ou candidato do Partido Socialista, ou até nem gosta de António José Seguro, não é? Pode estar na iminência de, pela primeira vez, votar André Ventura. E era isso que tínhamos discutido na última vez. E é esse o grande receio que nós vemos que está a acontecer. E aliás, este receio é bastante visível quando nós temos pessoas que já foram dirigentes, já foram deputados, personalidades importantes de um partido como o CDS, que combateu toda a vida, ou disse combater toda a vida, o socialismo, inclusivamente votou contra a Constituição, por no preâmbulo dizer que Portugal deveria caminhar... O CDS esteve no governo com o Partido Socialista. Que deveria... Por isso é que eu disse, supostamente... Mas que votou contra... O que é o socialismo? O que é o socialismo democrático? Mas que votou contra a Constituição, exatamente por preâmbulo dizer que Portugal deveria caminhar João... Desculpe. Os meninos estão-se a Isto portar está... Estão nervosos. Eu compreendo o nervosismo. É um tema que dá para mais do que 24 minutos. E, portanto, ter essas pessoas agora vir dizer que vão votar num candidato socialista mostra bem o medo que está instalado, o nervosismo geral que está instalado. Não se fala de outra coisa. Pode ser só uma opção. Olha, também. Por exemplo... Mas alguém decide votar no PS pode ser só uma opção. Mas entre dois candidatos como é que alguém do CDS tem por opção votar António José Seguro, quer dizer, que representa aquilo que eles alegadamente andaram a combater durante simples, estes anos porque se calhar quer um Presidente da República que não faça nada, que baixe a cabeça perante os outros, que deixe o Governo fazer o que bem entender. A estabilidade, a segurança, a relação com o Governo. Sim. Segurança do quê? A segurança, a forma como todos nos relacionamos, a estabilidade política. Mas a estabilidade política... Não é segurança, vocês falamos em segurança, acham logo que tem a ver com... não pode estar, a estabilidade política não pode estar acima de tudo. Obviamente que é necessário que haja estabilidade política e uma boa relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Como é que alguém do CDS pode votar no António José Seguro? Que é uma coisa que não quer votar no André Ventura tem vindo a dizer, e ainda voltou a dizer esta semana nas duas entrevistas que teve de pós-eleições. Mas garantir a estabilidade política não pode ser sinónimo de ver que o Governo não está a tomar as melhores decisões para o país e enquanto Presidente da República, ficar calado. Mas aceitas que é um argumento que as pessoas possam utilizar na sua reflexão para votar num e não votar no outro. Mas é que está. O argumento não está... Não é uma questão de concordar ou não concordar. O argumento não está a ser bem explicado às pessoas. Porque é isto que eu estou a dizer. A estabilidade não significa que o Presidente da República
não possa dizer nada ao Primeiro-Ministro, não possa pode chamar chamá-lo à todas as atenção. semanas ao Palácio Mas se as coisas de estiverem, Belém. Carlos, mas se as coisas estiverem, se todas as semanas continuarem a morrer pessoas por falta de socorro, se calhar o Presidente da República devia chamar todas as semanas o Primeiro-Ministro. Reforça o SNS, vai para os hospitais suprir a falta Não é de essa a médicos. questão. É chamar o Governo e dizer isto assim não está a funcionar, tem que mudar a estratégia, façam outra coisa. E diz-me uma coisa, tu achas que o António José Seguro não é capaz de fazer isso? Eu não disse que não era capaz. A questão não é Começamos essa. no voto de alguém do CDS, Não. no António José O Seguro. que Eu tu estou aqui disseste, só nós partimos aqui do princípio que Estava a pessoas dar do argumentos, não estava a dizer que era Certo. eu. Pessoas do CDS vão votar em seguro por causa da estabilidade. Como se André Ventura for o Presidente da República, essa estabilidade Patrícia, foi uma não irá resposta à existir. tua pergunta. Como é que é possível Percebes? alguém do CDS que combate o socialismo E há depois não eu sei disse, quantos o anos? argumento não está a ser bem explicado, porque basicamente estão a querer enganar as pessoas e dizer que se for António José Seguro, então haverá estabilidade, boas relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e com o Parlamento. Se for André Ventura, nada disso vai acontecer. Nem Este é o preciso princípio responder a errado. isso, Patrícia, Este é o não acho princípio errado. Patrícia, entretanto, já passaram 4 dias das eleições. António José Seguro já recebeu vários apoios públicos e não temos ouvido, ou não nos têm chegado apoios públicos de outros políticos, não é? De personalidades a André Ventura. Não acham um pouco estranha esta situação? Não, por duas razões. Primeira, muita gente que possa ter alguma... ser conhecido do público e ter algum cargo, algum trabalho que depende em parte do público, nunca vai dizer, não é nunca, poucos o fazem, há alguns que fazem, mas são poucos, mas não pode dizer publicamente que apoia André Ventura porque há uma cultura de cancelamento em Portugal no que diz respeito ao Chega e a André Ventura. E qualquer pessoa que se chega à frente e que diga que é do Chega, que apoia André Ventura... Não há debate. Desculpa, não há debate. Não há debate absolutamente nenhum. Há uma cultura de cancelamento. Há artistas que deixaram de ser contratados simplesmente porque disseram publicamente... Nós na Câmara temos uma política de... Disseram publicamente que imparcialidade. eram apoiantes do Chega. Eu lembro-me que em 2020 ou foi em 2021, houve um comício em que foi contratado um cantor, foi contratado, como qualquer outro evento, para ir atuar no comício. O cantor atuou, naturalmente que depois houve fotos e vídeos nas redes sociais, o país inteiro soube que aquele cantor tinha estado num comício do Chega e ele teve colegas de profissão e do meio artístico a tecerem as maiores críticas por ele simplesmente ter feito o seu trabalho, foi contratado para ir Porquê que achas cantar. que essas críticas surgiram? Porquê é que surgiram? Sim. Porque há uma enorme desafio. intolerância neste país a tudo o que seja diferente do que estamos habituados há 50 anos. Se é PS, se é PSD, não há problema. Se for E Bloco de porquê que essa Esquerda, também não há intolerância problema existe? nenhum. Até porque o Partido Socialista, com a geringonça... Patrícia, vocês- não, desculpa. Por aquilo O Partido que Socialista... vocês medram- o Partido vocês Socialista, medram com a nessa geringonça... intolerância. Não mete. Vocês ganham com não essa ganhamos, polarização. Não Ganham. não ganhamos. Vocês medram Se ganhássemos, tínhamos é o agora vosso espaço pessoas político. que têm posições no espaço público que Naturalmente, vinham há agora pessoas dizer que votam em votam. vocês, está à vista. Mas eu não estou a não é? dizer que não votam, ainda tenho mas três se não houvesse perguntas. essa intolerância, o que estava a acontecer agora, e na resposta ao que o Rui me estava a perguntar, é que também teríamos personalidades a dizer que votam no Chega, mas não, votam em silêncio, exatamente por causa disto que eu estive a explicar até agora. Eu tenho 3 perguntas rápidas para cada um. A Patrícia esteve a acompanhar a campanha da André Ventura muito de perto, não é? E agora na segunda volta também estará. O discurso do André Ventura para tentar alargar a base de votantes será esse o discurso anti-PS, anti-socialista? Eu acho que o discurso não vai ser muito diferente do que foi na primeira volta, porque foi um discurso muito voltado para as pessoas. Como disseste, eu estive na campanha de vários dias e vi pessoas que estavam na rua, nós fazíamos arruadas, estavam na rua e vinham e falavam com o André e contavam-lhe problemas. Lembro-me de 2 pais com filhos com necessidades especiais que se aproximaram para dizer que não estavam a receber apoios, que os equipamentos que o filho precisava não chegavam a tempo, quando chegavam ele já tinha crescido e portanto já não lhe serviam de nada. Senhoras idosas com problema com as pensões que tinham a ser... Não é uma questão de resolver, mas a questão não é essa. A questão não é resolver, a questão é ver um político que as pessoas olhem para ele
e tenham E que não quis a aumentar as pensões mais confiança baixas, já e que agora. tenham... André Desculpa? Ventura não quis aumentar as pensões mais baixas na E Assembleia que- da República. João, Não e que quis. tenham a Foi uma confiança proposta do e que PS que tenham não a foi aprovada. confiança de chegar ao pé dele e dizer eu estou com Não é o este jogo. problema, este e aquele. E isso não acontece com os outros. Porquê? Era o que eu dizia há pouco. Porque se nós somos um partido, e André Ventura, enquanto líder do partido, uma pessoa do povo, e isto aproxima-nos das pessoas, as pessoas sentem-se próximas de nós. E eu acho que isto é o melhor que pode haver na política. É nós não nos colocarmos num pedestal enquanto políticos, em que o resto da plebe está lá em baixo e não há qualquer ligação. E foi isto que, tenha sido de propósito, tenha sido intencionado ou não, aconteceu nos últimos anos. E é por isso, e este é um dos segredos, vamos dizer assim, que não é um segredo, mas é uma das chaves do sucesso do Chega, é exatamente este. É nós falarmos para as pessoas e com as pessoas. E foi isto que aconteceu nesta primeira volta, enquanto os outros candidatos estavam a apontar o dedo um ao outro, ou porque havia polémicas, como depois acabou por haver com um dos candidatos, nós estávamos a falar com as pessoas. Portanto, respondendo à pergunta, eu acho que o discurso para esta segunda volta vai ser muito centrado nas pessoas, com base naquilo que as próprias pessoas vêm ter connosco e nos dizem. E eu acho que é assim que um político deve fazer também. João, António José Seguro vai ter uma segunda volta tranquila ou existe há alguns precalços ou ameaças que podem pôr em causa a sua vitória? Não há vitórias garantidas e, por isso, eu levo muito a sério a segunda volta das eleições presidenciais. Agora, se me permite, tenho que comentar algumas das coisas que aqui foram ditas, designadamente pela Patrícia. É que essa proximidade que a Patrícia refere existir entre o Chega e a população não é proximidade nenhuma, chama-se populismo. E, adicionalmente, eu gostaria de acrescentar Mas olha, não há mal nenhum em ser populista, António atenção. José Seguro Significa que somos é do um povo candidato para o que vai povo. cumprir a Constituição. Não vai fazer nem mais, nem menos do que a Constituição lhe permite fazer. É óbvio que vai cumprir Porque em a Portugal Constituição, existe um princípio porque o de preâmbulo diz separação de socialista. poderes, que aliás é muito saudável para o nosso regime democrático, e na prática não António existe. José Seguro vai cumprir escrupulosamente aquilo que é preceituado no âmbito da nossa Constituição a esse respeito, sabendo quais são as margens de intervenção e de exercício de uma certa magistratura de influência de um Presidente da República, mas não galgando essas margens. António José Seguro nem vai ser um Primeiro-Ministro sombra em Belém, como também não vai ser um Presidente da República, se for eleito como assim eu desejo, que vai querer que tudo fique na mesma quando há tantos problemas para resolver. E é por isso que, na minha opinião, a segunda volta destas eleições se joga também num campo de um comportamento, uma atitude decente contra a indecência de André Ventura. Mas qual é a indecência? A Desculpa lá, indecência João. por Qual é a indecência? alegar serem necessários 3 Salazares em Portugal, a indecência por André Ventura, enquanto líder do Chega, ter apresentado uma proposta de revisão constitucional que propunha a prisão perpétua, a castração química de pedófilos, fora daquilo que é o quadro de valores comuns, o nosso chão comum enquanto sociedade humanista. Pessoas, vai fazer agora Enquanto campanha na rua, vai sociedade, perguntar às enquanto pessoas o que é que elas sociedade preferem. Se é prisão humanista, perpétua para e violadores de estamos crianças, a falar também, ou garantir a separação de poderes. é muito importante também mencionar este aspecto. Estamos a falar de alguém que idolatra o Sr. Donald Trump, por exemplo. Num momento em que nós percebemos quão importante é ter uma visão. É melhor porque ele só está a dizer disparados, não vale a pena. O programa. Não vale a pena continuar. Carlos, o Luís Montenegro disse que, portanto, que não se iria envolver, o PSD não se iria envolver agora, digamos, nesta segunda parte da campanha, não é? Na segunda volta, mas acha que é importante haver personalidades do PSD a posicionarem-se em relação a um candidato ou outro? Nós temos falta de pessoas que tenham convicções e que tenham valores e que, sendo políticos, os possam exprimir, porque não é ir atrás daquilo que diz a massa votante, não é? Costuma ser o contrário. Por isso é que falamos sempre de lideranças. O PST e os militantes do PST, os dirigentes do PST, pessoas com responsabilidade, têm vindo a tomar as suas posições. Ainda havia há dias uma vice-presidente da Comissão Política Nacional a fazê-lo com bastante clareza. E isso vai ser o normal desta segunda volta até à eleição. E, portanto, não acho que o PST
no seu conjunto, não vai acabar por tomar uma posição dominante dentro desta segunda volta. Acho até, sinceramente, que é aquilo que Luís Montenegro espera, é que António José Seguro seja eleito Presidente da República, porque tem um país para governar e, portanto, fazendo aquela análise que eu estava, ou aquele argumentário que eu estava a dar à Patrícia, para responder à questão de alguém do CDS votar António José Seguro, acho que o Luís Montenegro isso é um exercício de hermenêutica. O Luís Montenegro teve o É, posicionamento que teve. eu estou a antever aquilo que Agora, que como eu é quero. hábito, desafiava-vos a partilharem connosco uma ideia, uma proposta, algo que nos tenha passado aqui fora do radar num minuto. Patrícia. Eu, aproveitando porque sou deputada municipal em Almada, esta semana tivemos um episódio de homens armados que entraram numa escola a disparar para o ar, caos total, crianças a desmaiar, a vomitar, enfim. Um cenário completamente absurdo. E isto para explicar aqui ao João que o que as pessoas querem é que este tipo de coisas não aconteça. Isto é um minuto final, E para Patrícia. isso... Não, tu disseste os disparates todos que entendeste, agora tens que ouvir. E para isso é preciso... As verdades custam a ouvir. Não são as verdades, são disparates. Mas E os disparates custam a ouvir. Faz o teu minuto Os disparates final. custam a Faz o ouvir. teu minuto final. E, portanto, este é só mais um exemplo das inúmeras situações que Almada, e que foco-me em Almada por ser deputada municipal em Almada, está a atravessar um conjunto de situações de pura ilegalidade em que nada é feito. Há bairros ilegais em Almada onde as pessoas vão fazer as chamadas puxadas de eletricidade a bairros vizinhos, perfeitamente legais, e quem paga, quem está no bairro legal e paga a conta da luz, fica às escuras, que aconteceu no Natal, inclusivamente. E quem está no bairro ilegal e que está ilegal e que não deveria estar ali, tem luz e nada se faz. E esta situação continua a acontecer, estes bairros ilegais continuam a aumentar, este sentimento de impunidade ali naquela zona continua a aumentar e nada se faz. E as pessoas estão cansadas disto. E as pessoas querem alguém que resolva. As pessoas não estão preocupadas se a revisão constitucional se vai mexer no artigo 2 ou no artigo 5 ou no artigo 20º, não interessa. As pessoas querem que o Estado tenha ferramentas para, por um lado, as proteger e, para outro lado, para castigar quem comete crimes. Muito bem. Carlos. Houve eleições autárquicas há pouco tempo Bem em sei, Almada bem também. Não é uma ilha, não é? Não, mas eu referi-me a Almada. Sim, mas essa sou lá matéria passa mais até deputada municipal. falo por experiência própria, também pela atuação da Câmara, não é? Essencialmente e na fiscalização. Exatamente. Que está a tirar tudo E não ao governo, para o governo agora. E andamos aqui neste jogo e nada Carlos, se faz, aqui nada o se seu resolve. minuto- Desculpa. Desculpa eu, meti-me nisso. O seu minuto final. Muito... Eu sei que querem que a Acabei conversa por não é, o me debate desfocar, mas isto continue, está, mas temos está de bom e, terminar. portanto, estamos a fazer render. Muito rápido, abriu ao público o Ateliê Museu de João Cutileiro, escultor, em Évora, e foi há poucos dias que houve as primeiras visitas, e acompanhados, quem for, da sua esposa, podemos fazer uma visita e quase revisitar os espaços onde ele trabalhou, porque não é um ateliê museu qualquer. As peças não estão dispostas ainda. É o ambiente de trabalho que João Cutileiro utilizava, portanto está tudo muito ainda virgem, se me permitem a expressão. E depois do espólio ter sido doado ao Estado, acho que é mais um espaço cultural que pode ser visitado de um grande artista português. João. Bom, eu gostaria de fazer uma alusão ao que se está a passar no Fórum Económico de Davos, na Suíça. Ontem, apesar de tudo e apesar da incerteza que hoje marca mais do que nunca o contexto geopolítico internacional e, em particular, as relações atlânticas, que eu pessoalmente prezo e sublinho, houve um certo recuo, pelo menos nas expectativas menos positivas, em relação à atuação dos Estados Unidos da América e do Presidente Donald Trump em relação à Groenlândia. E, portanto, aparentemente, e por agora,
terão caído as ameaças recentes, muito graves do meu ponto de vista, de sancionamento de pelo menos 8 países do ponto de vista de tarifas comerciais, dos países que estão a reforçar a presença militar na Groenlândia, e também, da parte da manhã, Donald Trump também recuou, embora eu não lhe esteja a fazer aqui um elogio, mas apenas a registar isso como um elemento, apesar de tudo, importante para a estabilidade e para a segurança, lato sensu. Donald Trump também colocou, aparentemente, de parte uma intervenção militar. A mim preocupa muito esta instabilidade que estamos a viver. E Donald Trump tem sido um grande foco de instabilidade. Instabilidade sob todos os pontos de vista. E eu estou em crer que esses assuntos também são muito importantes para a atualidade política portuguesa e até para o contexto de discussão e de debate no âmbito das eleições presidenciais. E, por exemplo, o partido da extrema-direita em Portugal, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, onde eu estou, como deputado membro efetivo, já não apresentou nenhum, pelo menos 2 votos de congratulação a ações de Donald Trump no âmbito dessa sua estratégia que é determinantemente violadora do direito internacional. Essa também é uma matéria importante para discutir nas eleições presidenciais e há um candidato dos 2 que passaram à segunda volta que idolatra Donald Trump e não é António José Seguro. Há outro que prefere o Maduro. Por amor de Deus, Patrícia. Bem, Por amor acho que de terminamos. Acho que O terminamos governo, porque eu estou a dizer uma verdade. Patrícia, vamos lá ver o seguinte. Vamos ser racionais e objetivos. O governo do Partido Socialista reconheceu a liderança de Guaidó na Venezuela. Já nem sequer estou a falar de Edmundo González. Portanto, o que eu disse é um facto. Eu disse que o Chega apresentou pelo menos 2 votos de congratulação a ações externas, quais foram as ações? Designadamente no que diz respeito ao conflito do Hamas com Israel, mas votos de congratulação não pelo acordo de paz. O Chega até apresentou 2. Um pelo acordo de paz, outro de saudação ao presidente Donald Trump. Quando nós sabemos que... Mas porquê? Mas não, peço explica. desculpa, eu acho injustificável. O voto de saudação era a ação de Donald Trump em relação a quê? Em relação a esse acordo. Então pronto. Não, mas é que eu acho que ele Está não tudo deve bem, esse Rui. papel Pode ser de desempenho. Agora, não confundas, Patrícia, não confundas, é factos com mentiras. Não, tu acabaste de dizer 2 factos de turpaste. Não do turpei. De turpaste, sim. Porque ainda quiseste passar... Tu disseste, por isso é que eu tive que perguntar quais é que eram. Por isso é que eu tive que perguntar quais é que eram. António José Seguro apoiava Nicolás Maduro. E não houve nenhum também sobre... Não houve nenhum voto também de saudação pela ação dos Estados Unidos na Venezuela? Eu preciso da vossa colaboração para terminar o programa, não é? Começamos as presenciais, ainda fomos ao Trump, ao Hamas, isto foi... Está para tudo. Hoje foi um programa bastante, penso eu, bastante animado. Este episódio fica disponível, como é hábito, no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify. E nós voltamos na próxima semana.